Alguns lugares aqui na frente, tá? Pode ficar à vontade. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à 8ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais. Senhoras e senhores, fiquem à vontade, vamos começar essa noite especial de trabalho, de aprendizado, essa noite que respira cultura aqui na cidade de Martinho Campos. Essa cidade tão querida, acolhedora, que tem como a cultura um símbolo tão forte e importante cravado nas raízes desse município, o qual temos tanto orgulho. Gostaria, antes de mais nada, de cumprimentar autoridades aqui presentes, destacando a presença do prefeito municipal da cidade de Martinho Campos, Wilson Correia Alves Afonso de Carvalho, a presença da secretária municipal de Cultura Simone Maria Teixeira, secretário de Planejamento Ismael Dember, secretária de Educação senhora Joana Dark Campos, secretário de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio Rodrigo Freitas, procuradora jurídica do município de Martinho Campos, Kênia Aguiar dos Santos Soares, secretária municipal de governo, senhora Eliane Magda Ribeiro dos Santos, chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Martinho Campos, Herbert Henrique. Agradecer a presença dos vereadores Hamilton José da Costa, Mariana da Silva Santos. Agradecer a parceria da ArcelorMittal, sendo aqui representada pela senhora Magna Valadares de Sales Gonçalves, analista de Instituto Social da ArcelorMittal. Muito obrigada pela presença. Agradecer a presença da chefe de Patrimônio Cultural de Martinho Campos, Daniela Gonzaga. Damos boas-vindas também à secretária adjunta de Cultura, Esporte e Turismo da cidade de Estrela do Indaiá, Vera Lúcia Silva, ao vereador e presidente do Conselho do Patrimônio da cidade de Leandro Ferreira, Luiz Fidelis, aos conselheiros municipais da cidade de Leandro Ferreira, Marcelo Augusto dos Santos, Amarildo Batista da Silva, Mariane Gomes de Freitas, conselheiros do Patrimônio Histórico e Cultural de Leandro Ferreira. Representando a Orquestra Abadiense de Viola Caipira, agradecemos a presença da senhorita Isabela Luiza de Carvalho e Cleiton Noel. Senhoras e senhores, o nosso evento Formação de Gestores, instrumento para fortalecer a cultura e o patrimônio de Martinho Campos. Propõe-se a realização de ações de educação patrimonial no município, focadas na formação técnica das equipes locais, responsáveis pela implantação das políticas municipais de cultura e patrimônio cultural. Conforme deliberação normativa do CONEP 01 de 2021 e Portaria IEPA 06 de 31 de março de 2021, cabe ao nosso município realizar ações de educação para o patrimônio e difusão, entre as quais a formação de servidores públicos, conselheiros e educadores e a comunidade. O texto da portaria detalha promoção por parte da equipe do SEMPAC e formações de outras ações educativas, cursos, congressos, fóruns, seminários e simpósios para o aproveitamento dos servidores públicos municipais, estaduais ou federais, lotados no município, bem como conselheiros de patrimônio e de políticas públicas interligadas, com vistas ao aperfeiçoamento do conhecimento sobre a legislação e instrumento de proteção dos bens culturais e maior efetividade na política de patrimônio na nossa localidade. Mais uma vez,
Cumprimento a todos os presentes, sejam bem-vindos à 8ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais. Para dar o cordial boa noite e abrir oficialmente esse evento, chamo o prefeito municipal de Martinho Campos, Wilson Afonso. Boa noite a todos. Eu gostaria de saudar, com um agradecimento muito grande o pessoal que está aqui, estou representando suas cidades e que veio também participar da Jornada do Patrimônio. É de suma importância quando nós pensamos que um dos princípios básicos da formação de qualquer nação é a cultura. A cultura do seu povo, que transforma-se em educação de um povo e que vai fazendo todas as nossas características. Quem esquece da cultura, quem esquece da formação cultural, da ética e de toda a sua importância, também torna-se um povo esquecido. Então, muito obrigado a todos por participar, e que a gente consiga também, nos próximos dias, fazer alguns debates sobre a cultura. Muito obrigado. Nesse momento, passo a palavra para a diretora de Hábitos, Pesquisas e coordenadora executiva da ONG Favela é Isso Aí, antropóloga, mestre em Sociologia, doutora e pós-doutora em Arquitetura e Urbanismo pela UFMG, consultora de diversos órgãos públicos e privados nas áreas de cultura e patrimônio imaterial, desenvolvimento local, estudos ambientais, diagnósticos socioeconômicos e avaliação de impactos, responsável pelos diagnósticos culturais do município de Feira de Santana, Bahia, e Cariacica, Espírito Santo, bem como pelo diagnóstico e pelo Plano Municipal de Cultura de Uberlândia, autora de diversos livros, entre eles o Guia Cultural das Vilas e Favelas de Belo Horizonte, professora de Mapeamento Cultural, Metodologia e Pesquisa e Planejamento e Diagnóstico, Elaboração de Projetos Sociais e Culturais e Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, diretora de promoção do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, IEPA/MG, de maio de 2019 a março de 2021, Clarice Libânio. Alô? Bom, eu não tenho familiaridade com o microfone, então qualquer tique nervoso, vocês me perdoem. Morro de vergonha, tá? Quando começa a falar esse monte de coisa, parece que a gente é velha demais, né, Simone? Para dar tempo de fazer esse tanto de coisa aí, mas enfim, eu sou mais ou menos velha, tá, gente? Não sou muito, não. Queria agradecer muito o convite, não sou de cerimônia, não sei muito fazer essas coisas, não, mas agradecer, ao prefeito, Cadê? Está ali, prefeito Wilson, os vereadores, secretários que estão aqui presentes, os servidores, e também os conselheiros, peças fundamentais, importantíssimas nessa política de patrimônio. Agradecer a Simone pelo convite, a parceria de longa data aí que a gente vem desenvolvendo, então muito obrigada, Simone. Agradecer a Magna, que está ali representando a Celor, esse convite também ele tem esse apoio da Celor para a gente estar aqui hoje, além da Prefeitura. E agradecer também os visitantes, que vieram das outras cidades de Estrela de Indaiá, Leandro Ferreira, e a escola, na pessoa do João Paulo, que está aqui nos recebendo, com tanto carinho. Espero não ter esquecido ninguém na minha listinha de agradecimentos, Mas só dizer que estou muito contente de estar aqui hoje e espero, de alguma forma, poder contribuir aí com esse objetivo de vocês, que é a formação dos gestores de cultura e patrimônio. Como foi dito aqui, eu fiquei os últimos 2 anos no IEFA, fazendo essa gestão, a diretoria de promoção,
que é justamente a diretoria que cuida do ICMS Patrimônio Cultural, né, que eu acho um programa tão importante. E, basicamente, vou falar dele hoje, né, dessa deliberação normativa que foi criada aí durante a minha estadia lá no IEFA, né, com essas novas regras que buscam fortalecer os municípios, né, nas suas gestões de patrimônio, não só através de ações e políticas, mas também de incremento financeiro. Né, acho que isso é uma coisa muito importante, estava falando com o prefeito mais cedo. A gente sabe que é o grande desafio dos municípios, né, é conseguir executar tanto as políticas que estão a cargo dos municípios com pouco recurso e pouca equipe. Né, então, é nesse sentido que a dinamização das ações é tão importante. Quando conversei com a Simone, né, Simone, a demanda dela era, olha, a gente tem várias pessoas que estão na gestão há bastante tempo, mas também tem gente que está começando, né? Gente que ainda precisa entender um pouco como funciona, precisa se instrumentalizar para trabalhar melhor na gestão. Então, acho que é um momento muito propício, né, para que essas novas pessoas também tenham um respiro, né, e consigam ter mais informação para exercer bem seu trabalho. Sejam conselheiros, sejam vereadores, né, sejam membros do executivo. Então, o nosso objetivo aqui hoje é contribuir. Podem me perguntar, podem me interromper, né, Simone? Às vezes a gente vai falando, achando que está falando para todo mundo, né, já entende daquilo e não é verdade. Então, por favor, interrompam, perguntem, né, o que significa isso, Clarice? O que você está falando? Está falando grego com a gente? Né, e a gente vai dosando um pouco o que vai falar. Hoje eu pensei em trazer uma parte mais geral, né, do que é essa política do patrimônio, os principais instrumentos e a importância. E amanhã, de manhã, né, mais focado mesmo no como fazer, né, mais o passo a passo de como desenvolver, como elaborar um plano de educação patrimonial. Né? Então, enfim, hoje seria mais geral e amanhã, de manhã, uma parte mais específica, mais técnica, né? Para não ser tão chato hoje para vocês, ninguém dormir. Né? Depois, eu até coloquei ali, ó, esse trabalho que eu trouxe aqui hoje, ele foi elaborado a 6 mãos. Né? Então, tem parte aí do texto que é meu, tem parte que é da Camila Moraes, né, que é gerente de articulação com os municípios, era até semana passada, do IEFA, né, acabou de sair, e da Luzinete Assis, que vai estar aqui com vocês, né, na formação dos educadores. Então, somos nós 3, né, responsáveis pela elaboração desse trabalho, e também fomos as 3 responsáveis, né, pela criação desses novos instrumentos normativos lá no IEFA. Então, vamos lá. Qualquer coisa, vocês me interrompam e me perguntem. Isso aqui já foi falado, né? O objetivo da formação é mesmo essa capacitação das equipes, conselheiros, vereadores e técnicos da prefeitura, né? De acordo para poder atender esses instrumentos da deliberação normativa do IEFA no sentido de fazer a educação patrimonial também para dentro, né, dos corpos técnicos. A gente está muito acostumado com aquela visão de que a educação patrimonial se faz para os alunos, para a escola. Né? E a gente esquece que a educação patrimonial são ações voltadas para todos os públicos da cidade, entre eles os próprios servidores. Né? Como é que a gente quer que a população ela compreenda a importância, por exemplo, de um tombamento, né? Que ela compreenda a importância de uma proteção, se nós mesmos, os próprios corpos técnicos, a gente não compreende bem para que aquilo, como fazer aquilo e qual a sua importância. Tá? Então, começar também aperfeiçoando dentro de casa, né, para que a gente possa fazer aí uma boa gestão, entender as legislações, os instrumentos. Né? Então, esse é o nosso objetivo aqui. Hoje, então, como eu disse, a gente vai falar mais geral, né? O que é patrimônio cultural. Né? Não gosto muito disso não, mas acho que tem hora que é importante a gente começar por aí. Quando a gente está falando de patrimônio cultural, a gente está falando de quê? Né? O que está incluído nessa palavra aí? Né? Depois falar um pouco sobre essa questão mesmo da política pública de cultura, turismo e patrimônio. Né? Hoje a gente tem uma secretaria que é de cultura, turismo e patrimônio, tudo junto. Né? Então, é importante a gente pensar como que essas políticas podem ser integradas. Falar um pouquinho do ICMS, né? Como é que se distribuem os recursos do ICMS, né, do VAF,
através dos vários critérios, que isso é uma coisa muito importante para o município, como fazer chegar mais dinheiro, né, e aplicar o dinheiro nas políticas corretas, e aí entrar diretamente no programa do ICMS Patrimônio Cultural, principalmente focando, né, no papel dos conselhos, no papel do poder público e no fundo de patrimônio, né, que eu acho que é um elemento muito importante e subaproveitado pela maior parte dos municípios. Tá? Então, também queria falar um pouquinho sobre o fundo. Bom, e aí a gente vai começar, então, com a velha e boa perguntinha. O que é patrimônio cultural? Quem quer falar? Pode falar do lugar mesmo, só falar alto. O que vocês acham? O que é para vocês? Quando você fala patrimônio cultural, o que é? Fala para mim. Alguém? O que tem a ver com a identidade de um povo, desde que reconhecido por esse povo. É isso? O que mais, gente? Importância histórica e cultural de um local. Quem mais? O que é o patrimônio cultural? Ixi. Os bens. Os bens e direitos de uma comunidade, né? Os bens culturais. Exatamente, os bens culturais de uma comunidade. Mais alguém, gente? Eu diria que, de repente, até o conjunto todo, né? Tanto envolvendo gastronomia, como material, imaterial, dança, arte, capoeira, enfim, é um conjunto de como é que eu falo? Manifestações, né? Que ditam a história de um povo, de um município, de um distrito, de um país. Como é que você chama mesmo? Desculpa. Alba. Alba. Alba, a partir da fala da Alba, vou puxar o fio da meada aí. Né? O que a Alba trouxe hoje é uma visão ampliada, né, atual, do que é o patrimônio cultural. Né? Porque, ao longo do tempo, essa noção foi se transformando. Né? Se você for ver a maioria dos municípios, a maioria dos conselhos, né, o próprio órgão estadual e o órgão federal é o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, né? IEFA. Então, o que valia até então? Basicamente, os monumentos, né? Esse olhar na monumentalidade, né, daquilo que tem uma relevância estética, uma relevância artística, arquitetônica, né? E histórica, num sentido muito colonial. Quais são as cidades históricas mineiras? São as do Barroco. Mariana, Ouro Preto, Conceição do Mato Dentro, né? Mas toda cidade tem história. Né? Toda cidade tem a sua história e aí a particularidade de cada lugar, que é reconhecida em cada lugar, passa a ser aquilo que tem de próprio, especial e único no seu patrimônio. Então, quando se amplia, né, essa visão do patrimônio para além da cidade barroca, né, para além daquilo que é uma arquitetura esteticamente representativa, um monumento, você começa, então, a incorporar as práticas, a gastronomia, as festas, as crenças, os modos de ser, de viver, de fazer. Né? A gente teve um período muito profícuo no Brasil com o ministro da Cultura, que era o ministro Gilberto Gil, e o ministro Gilberto Gil dizia aquela visão antropológica da cultura. Né? A cultura que está em tudo quanto é canto, em tudo quanto é buraquinho, em tudo quanto é lugar que todos nós produzimos e que fazemos isso com significado. Né? Então, o que dota um determinado bem ou uma determinada prática de valor é a sua significância. Né? Não só histórica, mas social, simbólica para aquele povo, né? Para a identidade daquele povo. Então, quando a gente está falando de patrimônio cultural, nós estamos exatamente falando de todas essas práticas e manifestações, né, naquilo que a gente incluiria na visão antropológica de cultura. Né? Tudo que o homem faz
produz e simboliza, né, que o representa identitariamente, sua memória, seu modo de ser, viver e fazer. Né? Então, a gente está falando desse tipo de patrimônio. Não vou ficar falando a parte muito burocrática, mas eu vou deixar para vocês depois, Simone, os slides, né? E aí dá para poder vocês lerem. Né? Então, lá na Constituição Federal já está essa visão de patrimônio, né? Visão do patrimônio como formas de expressão, modos de ver, viver, fazer, criar, né? As criações científicas, tecnológicas, também as obras, objetos e edificações. Né? Então, essa visão aí já está incorporada lá na Constituição de 88. E também está incorporada na legislação estadual, né, com os termos parecidos com o que está lá na Constituição de 88, com uma coisa importante aqui, que eu acho que vale destacar, que é acautelados na forma da lei. Ou seja, são considerados, passar aqui, né? São considerados patrimônio cultural material ou imaterial, aqueles bens que são referência para a comunidade, mas estão protegidos. Né? Aqui entra a importância dos instrumentos. Não basta um bem ser importante para uma comunidade se ele não estiver acautelado, né, ou protegido nas formas da lei. Né? Nós vamos ver lá na frente, então, quais são essas formas de se acautelar ou de se proteger um bem. Ah, Clarice, então, caso haja um rompimento de uma barragem, quais são os bens que seriam atingidos? Então, a primeira coisa que a gente faz é levantar tudo aquilo que já está protegido. Nos municípios, no Estado e no governo federal. O que está tombado, registrado e tal. Depois disso, a gente vai nas prefeituras. Olha, isso aqui está registrado, mas existe no conselho, existe alguma proposta de vocês de proteger outros bens, além desses? Ah, sim, tem esses bens que estão inventariados, mas ainda estão com indicação para ser registrado ou para ser tombado e tal. E ainda tem um terceiro momento, que é um caminhamento. Né? Então, vou dar um exemplo de uma cidade de Matipó, onde, depois de fazer tudo isso, o arquiteto foi para a rua e foi andando na beira da margem de inundação do rio e descobriu mais de 30 imóveis representativos historicamente, representativos arquitetonicamente, que não tinha nenhum tipo de proteção e que sequer o conselho e sequer a prefeitura indicaram como interesse de proteção. Né? Então, o que vai acontecer com esses imóveis? Provavelmente, se a comunidade e o conselho, né, não colocaram esses imóveis numa lista de interesse de proteção, eles podem ter valor cultural e social que for. Eles não entrariam aqui. E não entrariam nessa listagem da barragem para proteção, porque não houve o interesse social para que eles fossem acautelados. Então, eu estou contando esse caso comprido, né, só para vocês entenderem também o papel de vocês nesse sentido. Na identificação, talvez, de bens para futura proteção. Né? Porque pode precisar, em algum momento, de ter uma garantia de proteção que não seja só, nossa, nós amamos aquela comunidade, nós amamos aquela festa, mas se ela não tem nenhum tipo de apoio, salvaguarda ou proteção, né, ela não vai estar realmente, definitivamente protegida. Bom, então, esse conceito de patrimônio, a gente já falou bastante, só lembrando, então, que a gente costuma dividir aí, basicamente, em 3 tipos, ou 4, enfim, mas basicamente o patrimônio material, né? Edificações, objetos, santos, imagens, cruzeiros, tudo que é material, e o imaterial, né? As festas, as celebrações, os modos de fazer, o modo de fazer queijo, o modo de fazer carne de boi, né? As expressões culturais, a dança, né, todas as manifestações artísticas, a gente entra no patrimônio chamado imaterial. Né? Além do patrimônio natural, que a gente bota ele às vezes no material, às vezes no imaterial, né, aí são um conceito mais complexo, um lugar, o espírito do lugar, ele pode entrar no patrimônio imaterial, como aquele lugar pode entrar, a cachoeira tal, no material. Tá? Vai depender um pouco.
E os arqueológicos, né? Os bens arqueológicos também, na sua maioria, são materiais, mas também são uma categoria à parte, né? Que a gente não precisa ficar discutindo aqui. E aí eu falei dos valores de significância, né? Que eu falei, não é só o histórico e o artístico mais, tem outros valores de significância. Aí aqui na última linha ali eu dei exemplos. Alguns valores de significância históricos, sim, né? Sociais, culturais, científicos, estéticos, espirituais. Às vezes um patrimônio ele é importante para aquela comunidade por um elemento espiritual, né? Identitário, entre outros, que podem mudar ao longo do tempo ou coexistirem numa mesma época ou lugar. Ou seja, também é fluido. Às vezes uma coisa que era muito importante para uma comunidade em determinada época, ela pode perder a importância, né? E aí tem toda uma discussão de entender como se preserva determinados bens, né, sem perder aquela memória, né, mas ao mesmo tempo atualizando, né, atualizando a realidade do município, enfim. Então, falando um pouco desses conceitos de patrimônio, a gente entra então no segundo tópico aqui, que é como é que a gente pega, né, esses bens e protege, e cuida, e consegue preservá-los, né, dentro do interesse da coletividade. Primeira coisa que eu queria colocar, né, e a gente falou ali, e aqui também é isso, a importância da gente estar trabalhando cultura, patrimônio e turismo junto, né? Ainda mais que hoje nós temos uma secretaria com esse perfil, né? Lembrando que o patrimônio aí, material ou imaterial, né, dado num determinado município, ele pode estar conectado, né, tanto com as ações culturais em si, com essa cadeia produtiva da cultura, né? Então as artes, os artistas, as produções culturais, os eventos, né? Como que a gente pode conectar o patrimônio vivo, né, com o patrimônio aí mais consolidado, por exemplo, e ao mesmo tempo apropriar isso a favor do turismo. Como que a gente consegue então fazer esse círculo, essa roda rodar juntos? Né, o turismo se apropriando aí. O que tem hoje que é mais importante no turismo, gente? Turismo de... O nome está na moda. Turismo de experiência. Turismo de experiência. Né? A pessoa quer chegar num lugar e viver o lugar. E viver o lugar significa, em todos os aspectos, comer a comida do lugar, ouvir a música do lugar, né? Dormir, andar nas trilhas do lugar. Então, todos os elementos fazem parte desse turismo de experiência. E o patrimônio cultural é o mais forte de todos. Né? Você tem, em Minas Gerais, por exemplo, 2 grandes tipos de turismo. Turismo de natureza e turismo cultural. Né? Minas Gerais, a grande característica dele, né, do estado, não tem praia, né? Ou é a montanha, a cachoeira, etc. Ou é o turismo cultural, a gastronomia, as festas, né, as romarias e etc. Então, a gente precisa trabalhar junto aí para que né, essa roda gire um em favor do outro. Como é que a gente tem esse diálogo possível entre o patrimônio e o turismo? O patrimônio tem que realizar e exercer as suas ações específicas de proteção, né? Proteção do patrimônio, conservação daquele patrimônio e promoção. Porque também, se não se promove, ninguém fica nem sabendo e não vai fazer parte nem de um turismo externo, né, nem de um turismo interno. O foco do patrimônio, gente, é sempre a transmissão dos saberes e a preservação. Né? Então, esse é o papel dele. De toda forma, é possível somar com aquela outra parte, que é o uso público, que já é o turismo. Né? O patrimônio tem o papel de proteger. Como que eu vou proteger? Viabilizando a visitação, por exemplo. Que ações eu vou fazer para que o turismo, né, seja possível a partir do patrimônio, sem destruí-lo, sem impactá-lo, para que não seja um turismo predatório. E aí nós estamos falando tanto do patrimônio material quanto do imaterial. Né? O turismo predatório, por exemplo, uma grande quantidade de pessoas pisoteando determinado patrimônio físico, né? Seja ele natural, seja ele um patrimônio edificado, você pode ter desgaste ali. Né? Um próprio parque.
as pessoas pisoteando ali, pode estar matando a raiz de uma árvore, né? Mas também o imaterial. Quantas festas a gente já não viu ser descaracterizado por excesso de visitantes? Festas de padroeira que viraram uma aberração, né, de shows imensos, lotados de barraquinha, e a cidade sofrendo todo aquele impacto, né? Então, o patrimônio imaterial também se perde com o turismo predatório, né? Então, a importância aí da gente casar o quanto é possível de uso público e o quanto é necessária a preservação, né? Um turismo consciente e de qualidade, né, gente? Um turismo de um padrão que deixa alguma coisa também para a economia local, né? Nós estamos falando também da economia da cultura. Como que isso tem que ser gerador de renda para o município? Não pode ser uma atividade que toda a renda saia, que não fique nada, que não deixe nada. Então, como transformar isso também, né, num elemento de geração de renda? E mais um ponto, por último, que eu quero colocar aqui embaixo, não mercantilizar o bem cultural, não torná-lo falso, pasteurizado pelo consumo. Né? Não tem nada mais triste do que você chegar numa cidade porque você acha que aquele ali é o lugar de tal coisa que você ouviu falar, e chegar lá você vê que aquilo ali está totalmente maquiado, que aquilo não é autêntico mais, que aquilo já se perdeu. Né? Então, é frustrante para o turista, né, um falso patrimônio, ou uma falsa cultura só para inglês ver, não é assim que a gente fala? Só para inglês ver. Então, lembrando, o mais importante que nós temos, o mais é aquilo que é autêntico daquele lugar. Né? O turismo de experiência, as pessoas buscam isso. Né? Viver como o lugar é, como as pessoas vivem, e não maquiado. Né? Então, isso é importante também da gente pensar. E aí, só rapidinho, lembrando que a promoção aí do patrimônio, né, ela gera aí o reconhecimento, não só de nós por nós mesmos, mas daquilo que a gente tem por quem é de outro lugar. Né? Nos reconhece com aquela cara, aquela identidade, aquele perfil, aquela cultura. Apropriação, né? Como que eu aproprio aquilo? Pertencimento. Né? Melhor que apropriação, pertencimento. A valorização daquilo que a gente tem de único, de próprio, de particular. Né? A gente vive no mundo da globalização, já há várias décadas, né, gente, da velocidade da informação aqui. Então, a gente vai pasteurizando, né? Eu gosto muito de assistir filme, né? Nesses 2 anos de pandemia, eu estou assistindo dentro de casa. Então, você começa a ver filme espanhol, que é igualzinho o filme americano, só falar de espanhol. Mas é a mesma perseguição de carro, né? Aquela mesma coisinha do cinema americano, só que agora falado em turco, falado em espanhol, porque tem produtor espalhado no... Pasteurização da cultura. Né? Então, aquilo que nos é único, que nos é particular, é o que faz a nossa diferença, né? E nos dá reconhecimento. Para isso tudo aí, né, a importância da preservação, que a gente já falou bastante. Até aqui tudo bem? Tá? Não? Tá longo? Eu diria que uma pasteurização não da cultura nesse caso, mas dos elementos, né, das ferramentas, da linguagem. O senhor americano perde a oportunidade. Não, ele perde a oportunidade de. Só me desculpa. Perde a oportunidade de falar da própria cultura e faz uso dela para dizer outras coisas. Por exemplo, aquilo que não é carne trombando na rua não é mentira. É isso mesmo. Apropriação de uma linguagem, né, para falar uma outra coisa. Vamos lá, então. Aí eu queria dizer o seguinte, a partir de todo esse conceito geral, né, a gente entra em como fazer. Como fazer isso? Né? Como viabilizar que essa proteção que a gente quer seja efetiva. Né? E um dos instrumentos muito, muito, muito importante, gente, é o ICMS, né, a Lei Robin Hood, que ela é pioneira no Brasil. Minas Gerais criou essa lei, né, há muitos anos atrás, vocês vão ver aqui. E ela hoje é exemplo para vários outros lugares. Né? Já houve tentativa de implementação em vários outros estados. Eu não sei se Simone sabe me dizer, mas eu acho que só Bahia não conseguiu implementar, Rio Grande do Sul estava tentando, eu não sei se algum dos estados conseguiu implementar nesse nível, né, que tem em Minas Gerais. Tá? Não precisa ficar lendo esse monte de lei, depois eu vou passar para vocês as referências, mas só dizer que essa história da Lei Robin Hood, ela vem lá de 95, né?
Como o próprio nome diz, a lei Robin Hood é aquela que toma dos ricos para dar para os pobres. Né? A ideia era distribuir o ICMS recolhido pelo Estado com critérios mais justos do que era a época, para que os pequenos municípios também recebessem alguma coisa. Né? Então, a lei passou por várias fases, enfim, hoje a gente está com essa aí, a 18030 de 2009, que está em fase de revisão, né? Porque houve uma mudança, houve uma emenda constitucional, e a nossa lei vai ter que mudar também, mas ainda não está votada. Tá? Ela não está ainda concluída, mas então continua em vigor essa aí, a 18030 de 2009. Depois, se vocês quiserem pesquisar. Da onde vem essa conversa, gente? Essa conversa vem lá da Constituição, que diz, lá no artigo 158, que esse dinheiro aí recolhido nos municípios, né, que é o ICMS e o IPI, 25% dele poderia ser distribuído como o Estado quisesse. Tá? 75% é de acordo com o VAF, valor adicionado fiscal, que é o que se gera de bens, serviços, etc., etc., no município. E os outros 25% seria de acordo com como o Estado, cada Estado quisesse distribuir. Então, é desses 25% aí que nós estamos falando. Tá? Vocês vão ouvir palavras tipo assim, a cota parte do ICMS. Então, essa cota parte, né, de 25%, o Estado de Minas Gerais decidiu distribuir a partir de uma série de critérios, né, que foi feito lá. O que foi feito lá no início? Vamos distribuir para quem tem mineração, né, porque tem o impacto da mineração, então os municípios mineradores recebem mais que os outros, e os municípios que tiverem desmembramento de distrito, perdeu população, perdeu renda, então recebe mais. Isso foi lá no início. O que eles perceberam com essa regra? Que o dinheiro começou a concentrar muito, principalmente nesses grandes municípios que já tinham royalty de mineração. Então, os pequenos continuavam sem receber. Né? Então, foi por isso, né, vou pular aqui essa coisa, que criou-se esse conceito aí do Robin Hood, introduzindo outras formas de distribuir o dinheiro. Essa lei que está em vigor hoje, ela cria pelo menos 6 novos critérios, que para vocês é muito importante, gente, para saber como receber mais recursos a partir do ICMS. Turismo, então tem lá hoje o ICMS turístico, né, que vocês participam. Esportes, então tem uma cota por ações de esportes no município. Município que tem penitenciária, pelo uso de recursos hídricos, então municípios, por exemplo, Rio Manso, né, que, sei lá, 70% do município é para abastecer a capital Belo Horizonte. Ele recebe, né? O ICMS solidário e o ICMS ecológico, além do patrimônio. Acho que eu trouxe aqui os números, quer ver? Aqui, ó. Esse anexo mostra hoje como que está a distribuição. É que eu disse vai mudar, né? O VAF, e aí os quantos por cento? O patrimônio é o vermelhinho, 1%. Então, 1% de todo o dinheiro arrecadado, ele é distribuído para os municípios em forma de ações de patrimônio. Quanto foi esse 1%, gente, no último ano? Alguém sabe me dizer? Quanto que foi esse 1%? Sabe, Simone? Não para o município, geral para o Estado? Alguém sabe? 120 milhões de reais, aproximadamente. Foi o valor do ICMS Patrimônio Cultural no último ano, que foi repassado aos municípios. Né? Então, é um valor bem significativo se você pensar municípios pequenos, né, se fazem as ações que estão previstas, de repente tem aí no seu caixa 200, 300 mil reais, que não estava previsto para desenvolver suas ações de patrimônio. Né? Essa, então, é a política do ICMS e é onde vocês têm aí uma grande margem, né, de atuação para ampliar a arrecadação. Tá? É muito, muito importante pegar cada um dos critérios, né, e ver o que vocês já fazem,
Esse ano, né, Simone, aumentou bastante a pontuação, né, de Martim Campos, foi? Desde o ano passado, né? E como ir trabalhando para que essa pontuação aumente, quanto mais pontos, mais dinheiro em caixa, né, para realizar as ações e assim suba sucessivamente. Então, o instrumento principal aí, né, que a gente vai falar aqui hoje, é o ICMS Patrimônio Cultural. Eu não vou entrar no do turismo, nem vou entrar no do esporte. E vocês podem ver aqui também, só para vocês verem lá, ó. Os outros são pequenos, né? Lá, o esporte e o turismo é 0,1. Ou seja, é 1/10 daquilo que se pode arrecadar com o valor do patrimônio cultural, né? Mesmo porque são ações mais caras, às vezes de proteção, etc. Então, também é importante ver aí como fazer para arrecadar mais. Bom, o ICMS Patrimônio Cultural, ele é pioneiro, já falei. Ele está aí completando 25 anos de existência, e ao longo desses 25 anos, o que se percebe? Que cada vez mais, é claro, gente, parece que é uma linha assim, né? Tranquila, né, Simone? Vai só melhorando, subindo. Não é, né? Tem altos e baixos, tem ano que o município pontua, tem ano que não pontua, às vezes muda a gestão anterior não faz determinada coisa e sucessivamente, né? Então, é claro que tem altos e baixos, mas na média, né, há uma evolução do número de municípios que participam e que recebem recursos ao longo desses 25 anos dos programas de patrimônio. Como que calcula, gente? Nós não vamos entrar nisso, que é um monte de detalhezinho, mas aquela lei lá, 18.030, tem um anexo 2, que diz quantos pontos para cada coisa, né? Quando a gente estava lá no IEF, a grande dificuldade era mudar a deliberação normativa sem ferir essa lei, porque tem coisa que eu não posso fazer, né? Então, por exemplo, a educação patrimonial, que está lá no fundo, é um máximo de 2 pontos. Não adianta eu querer botar 5 pontos, porque lá está falando na lei que são 2. Mas o que eu pude fazer e fiz? Como distribuir esses 2 de uma forma melhor. Isso a gente consegue fazer, tá? Então, esse anexo, se vocês quiserem olhar, quantos pontos por ter imóvel tombado, quantos pontos por ter conjunto paisagístico tombado, e assim sucessivamente, dá para vocês entenderem um pouco como que se faz as pontuações. Eu gosto sempre de deixar nessa última página do anexo, que ela mostra como é fácil mesmo, gente, conseguir aí no mínimo 10 pontos, que significa em torno dos 200 e poucos mil reais de arrecadação anual, tá? Olha lá. Educação patrimonial municipal, 2 pontos. O inventário dos bens do município, mais 2, já foi 4. A criação do fundo municipal e a gestão dos recursos, 3. E o desenvolvimento da política municipal, treinamento de servidores, a existência de legislação de proteção, uma série de critérios aí, 4 pontos. Então, brincando, qualquer município faz 10 pontos. Tá? Desde que ele faça o quê? Uma boa gestão da sua política pública de patrimônio. Tá? Então, a palavra aqui é gestão, gente. É muito importante. Com uma boa gestão, dá para fazer no mínimo 10 pontos. Sem ter um bem tombado. Vocês viram que eu não falei nenhum bem tombado, tá? E aí, a cada bem também, vocês vão subindo essa pontuação. Não vou falar como calcula, porque é um monte de coisinhas. Quero falar aqui a importância do Conselho Estadual, que é o CONEP, né? O nosso CONEP, ele é um órgão deliberativo, né, e paritário, subordinado à Secretaria de Cultura, e ele tem, vocês são 15 representantes e 15 suplentes, são 15. E ele é o responsável por essa deliberação normativa. Tá? Então, ele é que diz como que pontua, que documento precisa para receber. Então, é um papel importantíssimo desse conselho, né, na criação dessa política pública e na gestão dessa política pública. Por que eu trouxe o CONEP aqui? Porque tem que pensar também no Conselho Municipal. Vou falar dele daqui a pouquinho, tá? Da importância também do Conselho Municipal. E os outros agentes locais do patrimônio, gente? Vamos pensar quais? Eu pus uns aqui, mas vamos pensar. Poder Público, Executivo, o Legislativo, o Judiciário, os Conselhos. Quem mais nós vamos falar? Outras instituições atuantes,
as escolas, os detentores do patrimônio. Vou dar um exemplo. Semana passada estava aqui em Mariana, fazendo um trabalho lá. A grande maioria dos bens lá de Mariana do patrimônio são de quem? Da arquidiocese. Então, é importantíssimo o papel da arquidiocese na política municipal de patrimônio. Toda ação que tem que fazer de proteção lá, tem que ter um diálogo com a arquidiocese. Tá? Então, entender em cada município quem é que atua, né, na noção, na política de patrimônio e qual é o papel de cada um desses atores locais para que ela se fortaleça. Não adianta, gente, a gente ter um executivo, por exemplo, com uma equipe que tenta atuar, se a gente não tem um conselho forte, se o conselho está frágil e ele não é representativo, se o legislativo não dá o suporte na atualização das leis, na revisão, né? Se a equipe lá do financeiro ou da controladoria, da prefeitura, não dá o suporte necessário, né? Enfim, estou falando de vários agentes, né? Então, a importância de ser uma ação conjunta. A gente sabe que a questão do patrimônio é complexa, né? Minha mãe mora num bem tombado, né? Então, para o proprietário, a gente sabe que é difícil, que é oneroso, né? Então, como que a gente consegue convencer da importância disso? Se todos os agentes sociais não estiverem juntos naquele momento, né, Simone? Então, são vários papéis e várias responsabilidades também. Isso é muito importante de dizer, né? Trazer o recurso para dentro do município implica também executar uma série de ações, né? Ações aí de propor conhecimento, mapeamento, os inventários dos bens, de dialogar com a comunidade, com a sociedade, de fortalecer o conselho, tá? Depois eu deixei para vocês essas várias coisas. De articular os grupos, mobilizar. Isso é importantíssimo, gente. Como organizar e mobilizar os grupos. Olha, aqui já teve 30 guardas de congado, hoje só tem 2, né? Porque não conseguiram se renovar. Diga. Mais perto, desculpa, gente. Te falei que não tinha hábito. Então, como é que você faz com que esses bens se renovem também? Né? Que esses bens continuem vivos. Então, são uma série de ações necessárias aí, que são atribuição dos poderes públicos. A realização de vistorias, de manutenção dos bens, a pesquisa, né? a promoção do patrimônio, a educação patrimonial, que a gente vai falar mais amanhã. Enfim, é uma série de ações que a gente não vai ficar falando uma por uma aqui, mas que é muito importante. E o conselho, gente? Só para eu saber, quem aqui é conselheiro de patrimônio? Levanta mais alto. Beleza. O conselho é importantíssimo. Seja ele sociedade civil, seja ele governo, mas vou falar particularmente para a sociedade civil. Né, o quanto é importante a representatividade de vocês, né, dentro dos conselhos de patrimônio. Quais são os papéis aí do conselho? Fazer a interface entre o poder público e a sociedade. Conselho é papel disso, né? Conselho, se você for ver a definição dele, é um instrumento que se chama controle social. É um instrumento onde a sociedade acompanha a execução da política pública, junto. Né? Por isso, é importante ser representativo, paritário, deliberativo, normativo, etc. Tá? Então, fazer a interface entre o poder público e a sociedade, apoiar o poder público na implementação das ações. Não adianta falar assim, isso que tem que fazer é a prefeitura. Não. O conselho faz parte disso, discutir, apoiar, acompanhar, fiscalizar, sugerir. Né? Eu estou falando, por enquanto, só do ponto de vista geral, mas tem a questão bem legal mesmo. O conselho tem que assinar. Lá para o IEFA, não adianta vir, por exemplo, ao tombamento de um bem. Se não tem anuência do conselho, não vai ser pontuado. O uso do recurso público, do fundo, se não tem anuência do conselho, não vai ser pontuado. Né? Então, o conselho tem um papel fundamental, não só formal, mas também formal, né? Mas um papel aí de articulação dos agentes locais, de mobilização, de fortalecimento da política pública. Uma coisa é um secretário fazer sozinho uma ação, outra coisa é um conselho
aprovar aquela ação. Tá? Então, é muito, muito, muito importante. É difícil? É difícil. Não é fácil, não. A gente trabalha o dia inteiro, faz milhões de coisas, e a mesma pessoa que está no Conselho de Patrimônio, está no Conselho de Educação, está lá no Conselho Tutelar, não é fácil, não. Né? Mas é necessário que a gente vá trazendo também mais pessoas para ajudar, né? Para poder fortalecer. Então, já falei, aprovar os planos, etc., fiscalizar, prestar contas. Então, tudo isso aí faz parte dessa importantíssima tarefa, né, e papel dos conselhos. Bom, posso continuar? Vamos falar de instrumento, então. Né? A política do patrimônio, como eu já falei, é uma parceria. Legislativo, executivo, judiciário, setor de patrimônio, os conselhos, os detentores, as instituições do território, é preciso envolver as escolas, né, todo mundo, e eles têm alguns instrumentos muito importantes. Né? A gente tem, quando criou-se lá o Sistema Nacional de Cultura, falava que a base tinha um monte de instrumentos, mas a base era o CPF, né? Conselho, Plano e Fundo, lá no Sistema Nacional de Cultura. Aqui a gente também tem uma coisa parecida. Conselho é importantíssimo. Né? O plano é mais de um plano, mas é a legislação de proteção, que eu chamaria desse tripé, e o fundo. Né? Não adianta a gente ter legislação de proteção e ter um conselho formado se você não tem o fundo para receber o recurso e aplicar. Né? E aplicar os recursos. Então, é fundamental como instrumento aí, de proteção. Né? E aí, deixa eu ver se eu trouxe um que eu gosto muito, que é esse diagrama que mostra os diversos componentes, né, desse sistema aí municipal de patrimônio. Não vou chegar muito perto da caixa, não fica ruim. Então, a gente tem lá 3 eixos. O primeiro é a proteção. Né? O primeiro eixo ali. O que eu tenho que fazer para proteger meu patrimônio? O primeiro de tudo, aqui embaixo, ó, IPAC, é um inventário. Como que eu vou proteger se eu não conheço? Eu não sei o que tem lá no distrito de Bitira, né, Simone? Bitira? O que tem lá em Bitira? Né? O que tem aqui no bairro tal, na sede? Então, como que eu vou proteger se eu não conheço? Quais são as manifestações? Então, o inventário é esse mapeamento. Conhecer cada manifestação, sua origem histórica, seus registros, se tem foto, se não tem foto, quem são as pessoas, entrevistar, história oral, pronto. Inventariou. Depois disso, a gente vai partir para 2 caminhos. Se é bem material, igual a gente falou, tombamento. A gente identificou que tem lá em Bitira um imóvel da escola e tal, que é importante ser preservado, vamos fazer o tombamento dele. E se é um bem material? É uma festa, é uma manifestação, a gente vai fazer o registro. Tá? A gente não tomba gente, né? Não tomba gente, a gente não tomba festa, a gente faz registro. Então, esse instrumento do registro é a forma de proteger aquilo que não é de pedra e cal, né? Que não é materialidade. Feito isso, a gente vai fazer a segunda parte lá, ó, gestão. Adianta eu fazer um tombamento, eu fazer um registro e não gerir, né? Então, a gestão são aqueles instrumentos que eu falei lá no início. É a legislação de proteção, é o setor de patrimônio, é o conselho funcionando, é o fundo. Tá? Então, aqui a gente tem um elemento super importante, que é fazer as coisas funcionarem nesse tripé da gestão. E, por fim, aqui embaixo, o tripé da salvaguarda e promoção. Porque adianta eu tombar um bem e nunca mais voltar lá? Vai cair, né? Vai cair, vai ser deteriorado, enfim. Então, todo ano eu tenho que fazer a conservação dos bens, ou monitorar o laudo do estado de conservação daquele bem, se é preciso fazer alguma ação emergencial ou não, se está indo bem. E dos bens imateriais, gente, eu vou fazer lá ação de salvaguarda. Salvaguarda, né? O que eu vou fazer? Olha, para a festa acontecer esse ano, teve a pandemia, o que nós vamos fazer para garantir que aquilo continue? A transmissão daquele saber. Nós vamos botar a santa em cima do carro de boi, do carro, e vamos andar pela cidade. Nós vamos fazer uma ação virtual. Vamos botar no Facebook, vamos fazer um vídeo, né? Você até me mandou. Então, as formas de salvaguardar aquele patrimônio para que ele continue perdurando, seja transmitido no tempo. E, por fim, as ações de difusão e educação para o patrimônio.
né? Como é que a gente vai transmitir isso, seja para o público escolar, seja para o público turista, seja para o público comunidade, para os nossos vários públicos. Tá? Então, esses são os instrumentos que a gente tem, e como eu sempre digo, é uma visão sistêmica. Uma coisa não funciona sem a outra, né? Só funciona se a gente vê ali como um todo integrado e de ações complementares. Eu já estou caminhando para o fim, tá, Fia? Ô, Clarice, quando você estava falando de inventário, eu tive uma dúvida, porque a gente divide-se por zonas, né? O zoneamento. Então, esse ano agora, o ano que vem, aliás, seria o último ano dos distritos. Só que a gente está, o conselho, né? Nós, conselho, detectamos várias fazendas antigas, várias manifestações para se inventariar na zona rural. É possível fazer dois setores ao mesmo tempo? Pode-se fazer isso? Você pode tanto fazer 2 setores, você pode acrescentar o que você quiser dentro do seu plano, né? Você pode fazer um outro setor, ou você pode terminar o plano o ano que vem do jeitinho que estava previsto e já propor um plano novo a partir do ano seguinte. Né? Já que você já está concluindo ele, ou você faz os 2 no mesmo ano, ou você conclui esse e propõe para o ano seguinte. Lembrando que uma coisa isso é importante também, gente, pessoal dos outros municípios também, criou-se essa rotina de escaneamento do território, né? Então, fazendo por distrito para que nada fosse perdido. Porém, hoje está sendo muito mais comum você fazer o inventário temático. Então, você poderia propor para o outro ano o inventário temático das fazendas. Ele não precisa ser setorial. Então, se tiver uma fazenda num distrito, outro território e tal, você pode fazer um inventário temático das fazendas. Sabe? A gente tem sugerido um pouco isso também, que a gente não fique só nessa, porque até você chegar lá no último distrito, aqui já desatualizou demais. Então, às vezes, propor outras formas de inventariar também é interessante. Né? Identificaram várias fazendas? Faz um temático. Né? É uma forma de fazer também. Bom, vamos lá, gente. Caminhando para o fim. Antes que vocês durmam. Falar um pouco do fundo. Né? É muito importante o fundo, gente. Gera uma série de polêmicas? Gera, né? Porque é dinheiro que ele cai primeiro no caixa único das prefeituras. Né? Ele não tem uma obrigatoriedade legal de aplicação, né, do 100% do recurso, então, com isso, o dinheiro acaba sendo usado para salvar vários buracos, né, que a gente sabe que a gente tem na gestão pública. Eu gosto de contar um caso, não posso falar a cidade, mas a Magna sabe onde é. A Magna conhece. Um ano que eu estava lá no IEFA, eu vi um município que era o 6º, eu acho, com o maior número de recursos do estado de Minas Gerais. Então, vinha Ouro Preto, Mariana, Conceição do Mato Dentro, não sei lá qual era o 4º, qual era o 5º, ele era tipo o 6º. 300 mil reais recebidos no ano do ICMS Patrimônio Cultural. E por outros motivos, não foi pelo IEF, eu fui parar nesse município, e o pessoal da Folia de Reis não tem uma blusa para vestir. A cidade não tem um centro cultural. Os grupos ensaiam dentro do galpão do produtor rural, do lado do trator. Eles ensaiam do lado de um trator. E o município recebeu 300 mil reais de patrimônio naquele ano. Então, a questão do fundo é muito séria. Né? Porque o fundo é um fundo, o recurso é um fundo do patrimônio. Ele tem que ser direcionado para o patrimônio. Tem que ser criado um fundo do patrimônio, uma conta exclusiva do patrimônio, e gerido o recurso para o patrimônio. É assim que é. E outra, quanto mais você aplica no patrimônio, mais você pontua e mais dinheiro você vai gerar no ano seguinte. Eu tenho um município que eu trabalhei uns anos atrás, lá na Metropolitana, que eles, para conseguir fazer essa roda começar a girar, no início da gestão não tinha nada, eles puseram recurso próprio no FUNPAC. Pegaram recurso próprio da prefeitura no primeiro ano, jogaram no FUNPAC para pontuar, e a partir desse ano começaram a fazer dinheiro e a roda começou a girar. Diga.
Pode. Mas do ponto de vista do orçamento, eu acho que facilita também, né? Apesar do ICMS, que é o recurso, digamos assim, que gerador, né, assim, que vem na fonte 100, eu acho que se tivesse aí uma vinculação, né, uma outra fonte para poder, eu acho que diminuiria esses casos de não aplicação devida desse fundo, né? Eu não sei se tem alguém aí da parte jurídica que pode nos ajudar, mas a gente não pode fazer vinculação de receita, sabe? Para o município. Você não pode fazer vinculação de receita. O que você pode fazer nesse caso, estimular o uso, que é o que a gente tenta fazer com as regras do ICMS. Né? Quanto mais você usa, mais você pontua. Quanto mais você transfere para a conta do fundo, mais você pontua. E assim, então é um estímulo. Né? Não tem como fazer a vinculação, a obrigatoriedade do uso do recurso. Né? Esse é um problema. Diga. A questão financeira das prefeituras, porque eu acho muita dificuldade o pessoal compreender o processo dentro da prefeitura. E na maioria das vezes a gente não tem um técnico específico no departamento de cultura ou alguma coisa nesse sentido para orientar. Então eu acho que a gente fica meio perdido durante o trâmite e impossibilita que a gente faça as manutenções do fundo, os devidos investimentos, né, e a aplicabilidade do recurso para que a gente possa aumentar em pontuação. Eu sei que nessa última portaria, nessa última deliberação, a gente conseguiu colocar pontuando a formação das equipes de contabilidade, de finanças, pontuando no fundo, né, e na educação patrimonial. Mas eu acho que existe uma necessidade maior do que isso, que é uma formação. Quando eu estava lá, a gente estava discutindo muito com o pessoal do Ministério Público, né, como eles ajudarem a formar o pessoal tanto das procuradorias, também, não é só do financeiro, né, como também incentivar a formação do pessoal do financeiro. Né, de entender a legislação, de entender os instrumentos, de como ampliar também a captação. Agora, é claro que tem uma questão que não é só técnica, ela é política, né? Ela é política. Esse município que eu contei um caso, quando você vai discutir, eles falam assim, mas a gente estava precisando de recursos para a saúde, precisava comprar ambulância, precisava comprar ônibus escolar. Né? Não adianta você falar que existe um percentual mínimo para a saúde, esse sim, com vinculação constitucional, né? Um percentual mínimo para a educação, esse sim, com vinculação constitucional, né? Mas não adianta. Né? Tem a questão também de decisão, prioridade política mesmo, né? Gente, quando quiserem falar, levanta a mão, que é bom que está gravando, né, Douglas? Aí aparece a pergunta também. Uma coisa boa que aconteceu esse ano, né, Simone, que o pessoal reclamava muito, a gente conseguiu mudar, foi que você pode investir hoje em qualquer tipo de necessidade, desde que seja um bem protegido. Né, Simone? Então, por exemplo, antes tinha uma festa, por exemplo, festa da padroeira. Você poderia pagar determinadas coisas, mas não poderia pagar a cozinheira que ia fazer a comida para os foliões. Por que não podia pagar a cozinheira? Você poderia pagar, por exemplo, a manutenção de uma sede, ou não poderia pagar o maestro. Né? Então, isso a gente conseguiu mudar. Né? Consegue-se hoje pagar qualquer gasto de um bem que seja protegido, mesmo que seja só inventariado. Né? Se for inventariado, você já pode aplicar recursos do fundo naquele bem. Isso também facilita, né, a aplicação e o uso do recurso, porque muitas vezes também ficava recurso parado na conta por dificuldade de usar, de gastar, uma série de limitações. Tem uma pergunta aqui. Pode falar da importância da lei circense e da lei tributária. A lei circense está falando da família circense? Tá. Tem duas, dentro das legislações, gente, que pontuam e inclusive pontuam bem, tem algumas legislações complementares. Né? Então, por exemplo, a lei de apoio à família circense. Se o município tem uma legislação, chegar um circo, chegar uma família, ele tem como acolher, lugar para ficar, né? Pode dar algum tipo de benefício, pode incluir a família no CAD único, uma série, e cada legislação é a sua, tá? Cada município tem a seu. Mas se ele tem algum tipo de legislação para apoiar a família circense,
pontua no ICMS. Esse ano ampliou, né, Simone? Então tem não só a circense, como comunidades tradicionais, quilombolas, ciganos. Então, se tem uma legislação municipal que apoia as comunidades tradicionais, pontua, né? Outra coisa, se o município tem uma legislação em vigor, tá, gente? Não adianta ser letra morta, não. Tem que ter a legislação e a regulamentação dela. Uma legislação que concede isenção, por exemplo, de IPTU para imóveis tombados, né? Isso é uma coisa importante. Pontua. Olha aqui, ó, nosso município tem para imóvel, aquele proprietário que mantiver o imóvel em bom estado de conservação, pontua, né? Recebe o desconto do IPTU, desculpa. Então, assim sucessivamente. Eu até ia falar lá no final. Um dos papéis muito importantes aqui do Legislativo é fazer essas legislações complementares. Código de obras, código de posturas, cita em algum lugar a proteção de patrimônio? Como que tem que ser a colocação de placas, por exemplo, perto de um bem protegido, um bem tombado? Ah, isso não tem no nosso código de obras. Incluam. Faça uma revisão para incluir esses pontos que precisam ser incluídos no código de obras, no código de postura, nos municípios que têm plano diretor. No plano diretor, né? Enfim, uma série de questões que são pequenos ajustes legislativos aí que vocês podem pontuar, né, e melhorar a gestão do patrimônio. Né? É isso que você queria saber? Beleza. E aqui, já falei do Q1B, falei que estava terminando. As conquistas, então, né, eu acho que nesses 25 anos de programa do ICMS Patrimônio Cultural teve muitos avanços, já falei isso, 100 e tantos milhões distribuídos por ano, mais de 90%, 95% dos municípios que aderiram, mais de 700 conselhos de patrimônio formados em Minas Gerais. Gente, isso não é pouca coisa, não. Ah, uns não estão atuando, tudo bem. Né, acontece, são ciclos, como eu disse, né? Mas a existência desses conselhos e da importância deles, né, é uma forma de você elogiar e de você mostrar que está funcionando. Bens protegidos. Minas Gerais hoje tem mais de 6 mil bens protegidos, a grande maioria em esfera municipal. Bens estaduais são pouquíssimos, são os municípios que estão ali, né, tombando, registrando, protegendo seus bens. Então, olha, mais uma vez, a importância desse dinheiro chegar no município, né, para que ele possa manter esses bens ativos, né, e conservados. Aí eu te trouxe alguns indicadores, não precisa, é muita coisa aqui para falar. Tem um ponto negativo também, né? A gente viu vários pontos positivos, mas tem vários pontos negativos, dos quais eu vou citar alguns, né? Primeiro, preocupação arrecadatória dos municípios versus uma efetiva política de patrimônio. Tem município que faz só para arrecadar. Não é uma política efetiva. Né? Não aplica o dinheiro, como eu contei o caso anterior, né? Ou simplesmente faz para inglês ver e não está executando aquilo ali. Tá? As empresas de consultoria como agentes centrais na implementação do programa. Gente, eu sou consultora, mas quando eu chego no município, o que eu quero? Capacitar para que vocês façam. Não é levar tudo para dentro da minha casa, fazer o trabalho tudo sentado dentro da minha casa e nem entregar o arquivo para o município, não. Isso a gente vê, consultor que nunca foi no município, se foi lá, foi uma vez. Né? E as prefeituras pagando esse dinheirão para a consultoria, que sequer vai no município. Ou que frauda documento do município, que também está assim. Né? Intervenções equivocadas e descaracterizantes nos bens culturais. Então, às vezes, com uma boa intenção, se faz uma restauração, uma reforma desastrosa, né? E a gente vê isso muito acontecer, né? Descaracterização dos bens, o pouco investimento, já falei isso, o excesso de burocracia do próprio IEFA, né? A quantidade de pasta, papel, e tem que mandar todo ano, né? E a necessidade aí de garantir que essa política seja simplificada, mas ao mesmo tempo efetiva. Né? Então, são uma série de dificuldades que a gente sabe, né? Que os municípios têm, que a política tem, mas, como diz o velho ditado, a gente não pode jogar fora, né, o bebê junto com a água do banho. Não é assim? Não é assim que fala? E, para terminar, quais são os desafios, na minha opinião, de todos os municípios? Tá? Infelizmente, Simone, não tive tempo de estudar
seu caso atual, né? Como é que está Martim Campos, mas se você quiser falar. Mas todos os municípios, né? Eu acho que é um desafio que tem que ser compartilhado. Atualizar as legislações, né? Como eu disse mais cedo, a maioria dos municípios hoje tem legislações de proteção desatualizadas, legislações de proteções que são todas copiadas uma das outras, até o número do artigo é igual. Se você for ver o número dos artigos, é sempre o artigo 14 fala do IPTU, o artigo 52 fala do não sei o quê, ou seja, alguém criou o modelo, nem sei se foi o próprio IEFA. Todo mundo copiou, né? Então precisa atualizar e revisar as legislações, garantir a correta aplicação dos recursos do FUNPAC, que a gente já falou bastante disso aqui hoje. Vai cair. Obrigada. Fortalecer o conselho, já falei isso também, né? E a sua representatividade. Um conselho tem que ser representativo, né? Ele precisa ter aí os diversos setores dentro dele. Fortalecer e capacitar as equipes, né? Que é um pouco isso que a gente está conversando aqui hoje, que vocês têm feito aí. Envolver outros agentes locais, já falei disso, né? Como que a gente envolve as escolas, as igrejas, as ONGs, os grupos, os folias, todo mundo, né? E na gestão do patrimônio. Guardar seus acervos, gente, registros documentais, isso é importantíssimo. O que a gente mais vê lá é a falta de documento nos municípios. Você chega nos municípios, eles não têm os inventários, eles não têm os dossiês de tombamento, que eles têm a obrigação legal de guardar. A gestão anterior foi embora, jogou fora, ou se perdeu ao longo do tempo, choveu dentro da prefeitura e perdeu tudo, pegou fogo, enfim. O consultor não entregou, né? Então, agora, durante a pandemia, por exemplo, a grande dificuldade dos municípios é porque eles ligam lá para o IEFA e pedem uma cópia da sua própria documentação, porque o município não tem. Durante a pandemia estava fechado, ficaram 2 anos sem ter acesso à sua própria documentação. Tá? Então, isso não é só uma obrigação legal, uma obrigação social. Fez aquele documentação, Simone, daquele ano, encaderna, faz 2 cópias, encaderna uma, põe no arquivo público. Ah, não tem arquivo público, não? Põe na biblioteca municipal como volume. ICMS 2021. Um volume com todo o inventário, todos os tombamentos, os registros, os relatórios de educação patrimonial para consulta pública. Né? O que vai acontecer? Daqui a 2, 5 anos, se perder a documentação, está lá na biblioteca para consulta. Né? E criar a consciência da importância da preservação no município. Né? Eu acho que esse é o maior desafio de todos nós, né? De que a gente consiga compartilhar com os outros cidadãos, né, a consciência dessa importância, de que para que serve o patrimônio, né, e o que ele vai fazer por nós, ou o que a ausência dele, né, vai fazer por nós. Acho que a gente tem visto aí muitos problemas, né, decorrentes da falta de memória, da falta de valorização da nossa história. Então, acho que é mais nesse sentido que a gente tem que atuar. Acho que eu falei demais, né, gente? Vocês quase dormiram, hein? Obrigada. Acabou. Agora vem dar seu palpite. Nossa, pode escutar a Clarice uma semana, que não acaba, não é, Clarice? Não acaba o assunto, não é verdade? Eu não esqueço a primeira rodada que eu fui. Quando eu entrei, gente, para a Secretaria de Cultura, e a gente fica assim muito triste, porque a gente nem imagina, né, o desafio que é. Então, quando eu fui na primeira rodada, eu achei que era um bicho de 7 cabeças mesmo. Fiquei perdidinha, falei, meu Deus do céu, não vou dar conta, não. Eu escutava a Clarice falar, tinha até vergonha de perguntar, né? E graças a Deus, né, Clarice, a gente vem acompanhando, participando das formações, e eu acho que o amor, né, que eu tenho, assim, pela cultura, isso me ajudou muito nesses 3 anos. E era um sonho trazer Clarice aqui, né, trazer Luzinete, porque para compartilhar com a gente. Né? Foi um tempo muito bom, né, o que você teve no IEFA, né, Clarice?
e hoje pode trazer para a gente esses ensinamentos. Então, eu agradeço muito a Magna, né, a ArcelorMittal, né, por esse presente, né, por ter oferecido para a gente, né, a Clarice, e na quarta-feira, Luzinete também. Então, muito obrigada, viu, Magna? Obrigada ao Wilson, né, por ter colaborado também, autorizando, né, nesse tempo de pandemia, esse encontro nosso presencial. Graças a Deus. Então, eu queria sintonizar um pouco, gente, tem gente aqui que foi a primeira vez, né, que teve um encontro com a gente, né, em uma reunião do patrimônio. Nós temos pessoas aqui de todas as áreas, temos professores, tem o pessoal da PAFIMAC, pessoal da prefeitura, né, acho que pela primeira vez tem os servidores, tanto os novos como os do mandato anterior, né. Nós temos aqui a Zilda, que, né, veio ficar com a gente como colaboradora da Economia Criativa, que é um projeto novo, né, que agora começa esse ano. Muito obrigada a vocês, de Leandro Ferreira e Luiz, muito obrigada pela presença. E sempre também, você não sabe não, mas eu acompanho, viu? O trabalho do Luiz é um trabalho muito bonito, né, em Leandro Ferreira. Tem um trabalho lá com a... Depois você fala um pouco, né, lá do Padre Libério. Tem também agora a Vera, né, que está lá em Estrela. Entrou também nessa caminhada esse ano, né? Tem a Marilei, que foi secretária de Cultura, que deu uma alavancada, né, no ICMS cultural da cidade. Ajudou muito também. E hoje faz parte do patrimônio. Do conselho, nós temos aqui, quem está do conselho aqui hoje? Marilei, Alexandre, Ismael, Zilda, Francisca. Muito obrigada, Francisca, viu? Saiu lá do Buriti Grande para vir. João Paulo, Alexandre, Daniele. Eu queria agradecer muito. Foi uma forma, Clarice, que a gente encontrou de estar ajudando, né, nesse desenvolvimento do conselho, foi trazendo o pessoal dos distritos, né, para participar. Hoje está faltando o Lécio, de Ibitira. Nós temos o Ismael, que representa Alberto Zax. Falta o pessoal dos Caxixós, né, da comunidade indígena. E tem a Francisca, do Buriti Grande. Então, gente, o conselho, eu acho que ele nunca teve tão atuante como está agora. Graças a Deus. Porque sem um conselho a gente não faz nada. Né? Então, através do conselho que a gente desenvolve as ações. Não só aprovação, mas sugestões, tudo depende do conselho. Então, eu queria, assim, só sintonizar, nós temos um trabalho de educação patrimonial, que ele é feito através das escolas. Então, sem as escolas também, não tem jeito de se fazer nada, porque através das escolas que a gente começa a fazer esse trabalho com as crianças. E agora nós temos um projeto de educação patrimonial que se chama Guardiões da Memória, que são as crianças trabalhando com os avós, com os pais, né, com o pessoal em casa. Então, esse projeto começa agora, se Deus quiser. Então, eu acho que essa formação veio numa hora oportuna mesmo. Então, para quem não sabe, hoje nós temos aqui no município, nós temos tombados aqui, como patrimônio da cidade, nós temos a matriz, que é um bem tombado, a imagem de Nossa Senhora da Badia e a Praça Cruz do Monte, que é o conjunto aqui. A Igrejinha do Monte com a Praça, né, Cruz do Monte. E inventariado, nós temos a banda de música, Lira Santa Cecília, as violas, as folias, capoeira. E esse ano nós temos a paçoca, que está sendo registrada, né? Era inventariada, agora está sendo registrada, está sendo feito o registro esse ano. E temos também como bem imaterial a festa de Nossa Senhora da Badia. Então é muito importante, a Clarice estava falando sobre essa divulgação, né, Clarice? É um desafio muito grande essa questão da documentação.
não existe, né, Marilei? Não, foi se perdendo ao longo do tempo essa documentação, as fichas de inventário, né? O trabalho feito parece que ele não é guardado com carinho. Então, a partir desse ano, o que a gente vai fazer? Nós estamos criando um memorial virtual, onde vai ser publicado, né, todas as fichas de inventário, todas as fotografias, as imagens, vídeos, né, de educação patrimonial, de projetos de salvaguarda, vai estar tudo nessa página oficial. E também na biblioteca vai ter como se fosse um grande livro com todas as fichas, para pesquisa mesmo, para que não se perca, né, ao longo dos anos, essa história que está sendo construída desde 2004. Tá bom? E ela ficará, né, esse acervo ficará disponível para toda a comunidade. E eu proponho também, a partir de agora, que a gente crie esse laço maior com a comunidade, de difusão do que tem sido feito, né, do patrimônio, não só com as escolas, mas tudo, em todo sentido. Então, é o que a gente tem procurado fazer na cultura. E não é como se diz, eu sou às vezes meio tímida, gente, para mostrar o que é feito. Mas, infelizmente, a gente tem que mostrar mesmo, porque o que não é mostrado, né, não é lembrado. E a gente precisa realmente valorizar a nossa cultura, porque a gente acha que ela é pequenininha, ela é singela, mas quanto mais singela, mais importante é. Nós fomos fazer o registro da paçoca e nós estivemos lá no distrito de Alberto Isaacs, e através de uma gravação que a gente foi fazer com o senhor João Batista, é um senhor que fazia, né, as cavalgadas e levava paçoca. Então, assim, a gente descobre uma riqueza tão grande, mas tão grande, que a gente não sabia que tinha aqui no nosso município. Então, através desses projetos, é que a gente vai descobrindo mesmo, né, essas pessoas que fazem parte, né, que são, às vezes, assim, a gente nem sabe, são benzedeiras, são os fazedores, os modos de fazer, né, que tem. Lá nós descobrimos que faz precata, faz balaio, faz as tranças de palha. Então, assim, são vários saberes que não são registrados. E, se Deus quiser, nós vamos registrar esse ano. Mesmo que não seja inventariado ou não seja registrado por enquanto, mas nós vamos fazer esse mapeamento e deixar registrado, sim, né, para a população conhecer. Tá bom? Eu queria ver se alguém do conselho quer falar alguma coisa, Ismael, Alexandre, sobre a importância. Pode entrar, Ismael. Pode entrar. Queria agradecer, né, a Clarice por ter partilhado conosco todos esses conhecimentos. É muito importante. Também agradecer a Simone, a equipe dela, a dona Zilda, a Daniela, a dona Maria Olinda, né, que sempre assim estão lutando mesmo para poder fazer a cultura de Martim Campos ser cada vez mais viva. Então, assim, é muito importante a gente valorizar, né, assim, esse esforço que a Simone tem feito, porque a gente olha para Martim Campos, né, e vê que tem tido resultado. Não só, como eu falo muito com a Simone também, não só na pontuação do ICMS, mas no dia a dia, né, que a gente tem aqui vivenciado. Isso é muito importante para nós. Dá um orgulho danado de ser Martim Campense também, né, por isso, por ver nossa cultura tão assim, tão protagonista, né, mesmo assim, no dia a dia. E também, né, assim, pelos conhecimentos que foram trazidos aqui, eu até lembrava que me reuni com a Simone e com a Daniele várias vezes durante o mês passado. Nós também discutimos no Conselho para a construção do orçamento do Plano Plurianual, né, que vai ter vigência entre 2022 e 2025. E todos esses aspectos a gente tentou contemplar, né, assim, tanto na questão da Secretaria de Cultura mesmo, mas também dentro das ações do Fundo Municipal de Patrimônio Cultural, né, o FUNPAC. Então a gente espera, né, também que nesses próximos anos, né, tenhamos aí muito investimento na cultura, e que o nosso PPA, também a cada ano a lei orçamentária anual, possa revelar essa vontade de fazer e esse
esse ânimo mesmo de toda a comunidade. E a gente percebe, assim, tem a expectativa de que depois, né, assim, passada essa pandemia, quando a gente puder novamente, né, se reunir, matar um pouco a saudade desse tempo, a cultura vai ser um elemento muito forte. Ela não deixou de ser durante a pandemia, a gente se adaptou para poder exercer, né, assim, as nossas atividades também culturais nas características do distanciamento social e tudo mais, só que o vínculo, a presença, ela é muito importante também. Então a gente vê o quanto vai ser importante esse investimento em cultura nos próximos anos, até para poder, digamos assim, não compensar na maneira propriamente dita do termo, mas para poder, tudo isso que ficou, digamos assim, sem poder colocar para fora durante esse tempo, e também até em memória daqueles que nos deixaram, né, infelizmente, pela Covid-19, que a gente possa cada vez mais fazer da cultura uma das manifestações, uma das políticas em que a gente pode ser esse povo, né, assim, que gosta e que repercute a cultura daqui do nosso município, e juntos com os municípios vizinhos, com a nossa região, com Minas Gerais, a gente possa construir essa identidade nacional também. Então, muito obrigado, Clarice, obrigado também a cada um de vocês que estão aqui. É muito importante para nós, do município, né, enquanto cidadão, mas também enquanto pessoas que trabalham juntos aí na administração. Gente, vocês conhecem isso aqui? Vocês já viram isso aqui? Eu já vi. Quer ver? Vai passando aí para vocês trança, verem. Isso é uma trança. É uma trança de palha. Aqui tem 20 metros. Essa trança de palha, só para vocês terem noção do que é patrimônio. O que é importante? A gente está falando aqui, nós falamos da igreja, falamos das festas, né? Falamos dos bens tombados e inventariados. Isso aqui, ele é feito, gente, lá em Alberto Isaacs. Vocês sabem quanto que é vendido uma trança de palha dessa? Com 20 metros? Vocês têm noção? Alguém quer arriscar? Hã? Quanto? 2,50, gente. Eles gastam, as senhoras gastam um dia para fazer uma trança de palha dessa. Sem contar o tempo que ela vai no cerrado para buscar as folhas, mais uns 15 dias para secar, virar, né, as palhas e depois fazer uma trança dessa. Então, o que eu quero falar? A importância desse bem não é o valor material, não é o valor em dinheiro. É o que ela significa na vida daquelas pessoas, que é o modo de fazer, né? E é o modo de fazer que está sendo perdido. Por quê? Os antigos faziam e não era por dinheiro, né? Faziam porque aprendeu com o pai e com a mãe e continuaram fazendo. E hoje, ninguém quer fazer porque não dá dinheiro. Mas elas querem continuar fazendo e querem, um ofício, né? Lá do arraial, e do distrito, e ela está sendo inventariada, porque ela é importante para aquela comunidade. Então, assim, é só para vocês verem, né? É simples, é uma coisa simples? Mas representa a cultura daquele lugar, né? Então, isso é cultura, isso aqui é importante, não é verdade? Então, através dessa trança, faz artesanato, não tem ninguém melhor que a Zilda que usa isso aqui, né, Zilda? Na capital, talvez você compraria 2 palmos por uns R$30, né? Para enrolar uma cesta, para fazer uma cesta de café da manhã, uma coisa assim. Olha, gente, eu cheguei numa feira e eu vi várias peças feitas com essa trança. Eu fiquei encantada. Aí quando eu perguntei assim, de onde era essa matéria-prima, o artesão me respondeu que isso era de um tal de Bertizac. E eu fiquei arrasada, porque era do nosso município. Era um tal de Bertizac, né? E essa palha, isso é colhida de madrugada, porque tem que colher ela antes do sol nascer.
né, para que ela dê uma trança boa, e é vendida desse preço. Como eu só faço bolsa com ela, eu estou incorporando ela também nos arranjos de Natal, né, para que a gente faça laço, faça alguma coisa com ela. Eu amo trabalhar com a trança do tal de Bert Isaac. E lá, gente, tem pessoas que vivem disso. Tem os atravessadores que chegam e compram essa palha. Então agora a Simone está lutando para que ela seja tombada. E eu tenho muito orgulho dessa palha ser da nossa região. Porque ela dá artesanatos lindos, maravilhosos. Só que ela tem que ser valorizada, né? Ela não pode ser vendida R$ 2,50. Ela tem que ser vendida R$ 2,50 pelo menos um metro. E não R$ 2,50 uma peça, né? Então, uma peça muito bonita, viu, meu filho? Ela é da sua terra, tá? Eu queria também até dar um depoimento, sabe, Clarice? Eu acho que, por que será que nossa pontuação, nesses últimos 2 anos, né? Por que será que ela aumentou? Por que ela teve essa crescida? Todo dia eu me pergunto isso. E eu cheguei a uma conclusão, gente, que eu acho que é porque a gente está valorizando mais a cultura local. Eu estou errada, Clarice? Então, hoje nós temos aqui a Isabela, né, o Cleiton. A Isabela faz parte da orquestra de viola. Então, assim, todo o apoio que a gente pode estar dando aos artistas da terra, né, a gente tem dado. E se Deus quiser, vamos até aumentando cada dia mais. Esse ano nós conseguimos a subvenção, né, para as 2 bandas, tanto de Martinho Campos como de Bitira, e para a orquestra de viola, para manutenção, né, das escolas de música. E eu queria mesmo pedir a colaboração da comunidade, porque sem a comunidade a gente não faz esse trabalho. Então, eu gostaria de pedir a colaboração de todos, cada um da sua forma. Pedir a Magna, sabe, Magna, que continue com a gente, sempre. Tá? Está intimada. Eu queria pedir e agradecer a dona Joana, que é a nossa secretária de Educação, que sem a secretária de Educação a gente não faz nada, porque depende dos nossos pequenininhos, né? Então, queria agradecer a parceria e pedir que a senhora nos ajude, viu, dona Joana? Que esteja sempre presente com a gente. Tá bom? Gente, mais alguém quer falar? Luiz quer falar? Eu quero agradecer, né, gente que está nessa luta, e parabenizar também a ArcelorMittal, né, pela parceria que vocês têm aqui na cidade. Nós somos vizinhos aqui de Leandro Ferreira, e a hora que eu vi lá na programação que foi divulgada que a Clarice estaria aqui, eu chamei os conselheiros rapidinho para a gente vir, porque eu acho que todos os municípios mineiros têm muito que te agradecer, Clarice, pela desburocratização, né, o início da desburocratização do sistema no IEFA, ao passo que a gente vai pleiteando nas ações de ICMS, né? Eu já estou há mais tempo e no início eu percebi que era bem complicado, a gente precisava sim de assessoria, a gente não conhecia, mas com a sua passada, né, lá pelo IEFA, eu acredito que as ações foram melhores esclarecidas, o trabalho ficou mais denso, e te parabenizar. E parabenizar também, né, a cidade de Martinho Campos, e parece que tem outra cidade aqui também, Estrela, que também está presente. E pedir desculpa, né, por a gente ter invadido um pouco o espaço de vocês, que era, no início eu achei que era uma reunião mais interna de gestão, e a participação dos servidores do município, e agradecer, tá bom? E parabenizar, né, também. E ir lá conhecer aquela palha, e parabenizar também por um bolo que a gente comeu aí na entrada. Leandro Ferreira, a gente começou com a questão da gastronomia também. Ano passado a gente fez, um ano anterior à pandemia, nós começamos valorizando também a questão do patrimônio na questão da gastronomia. Fizemos um festival de gastronomia com o Encontro Nacional de Motociclistas, né? O Brasil inteiro reuniu na nossa cidade.
Foi um evento muito bom que levou o nome da gastronomia. E a gente comeu aquele bolo, eu até achei que era uma caçarola italiana, mas é uma caçarola ou um bolo? De levar também nessa ideia para a nossa cidade e fazer esse intercâmbio com os municípios na parte do patrimônio cultural. Obrigado. Muito obrigada. Vera, quer fazer uso da palavra? Aqui, lembrando que aqui tem o turismo para Leandro Ferreira, viu, Luiz? Tem cavalgadas, né? Através Semana passada tinha. Hã? Pois é. Isso, as paçocas surgiram daí, viu? Gente, empolga, ainda mais aqui fala de Padre Libério. A nossa questão cultural de Leandro Ferreira, né, que mais em voga é a questão da religiosidade. Nós trabalhamos a questão cultural e religiosa com o nome de Padre Libério. Nunca na história de Leandro Ferreira de Padre Libério havia se trabalhado a questão de pensar em Padre Libério enquanto patrimônio cultural, né, para a cidade. A imagem de Padre Libério. E foi na gestão passada que o prefeito me convidou e eu convidei alguns conselheiros, ele indicou também, nós começamos o trabalho. Hoje, o trabalho aumentou muito, eu não consigo mais fazer sozinho, porque lá nós não temos secretaria, é apenas um departamento, e eu sou um professor da Secretaria de Educação, né? E sou vereador no município também. Então, o que acontece? O trabalho aumentou muito, e o que a gente está fazendo? Nós estamos descentralizando as ações com a questão de Padre Libério. Estamos criando, junto a um circuito Verde Trilha, um circuito que vocês já estão, né, já estou falando aqui, já lançando para a região, da região de Martim Campos, que vai ser um circuito, a gente não sabe ainda o nome, porque Circuito da Fé já existe patenteado no país. Nós estamos estudando o nome, que a gente vai reunir as 8 cidades por onde Padre Libério passou e construiu as igrejas matriz. Né? Então, Pequi, Maravilhas, Leandro Ferreira, Pitangui, Nova Serrana, e toda a cidade, se vocês souberem, né, passadas de Padre Libério por Martinho Campos, que alguma situação que Padre Libério tenha passado em Martinho Campos, a gente vai mapear esses locais para a gente atrair os turistas, inclusive os turistas que virão para conhecer a Cruz de Todos os Povos, né? No sábado eu estive em Divinópolis, com o pessoal de uma live que teve da Cruz de Todos os Povos. Não sei se vocês sabem, né, da Cruz de Todos os Povos que está sendo instalada lá. É a terceira cruz no mundo e a terceira está sendo instalada em Divinópolis, para ver, com o objetivo da gente captar pelo menos uma pequena porcentagem desses turistas do mundo inteiro que virão visitar Divinópolis e que terão oportunidade de conhecer a nossa região central de Minas, com as nossas características na área da cultura, na área da religiosidade, na área da gastronomia, na área do artesanato, tá bom? E Leandro Ferreira está de braços abertos lá, para vocês conhecerem o nosso trabalho, e será uma honra receber todo mundo. Boa noite, né? Eu quero agradecer a Simone pelo convite, a Clarice por ter nos aberto um pouco a mente, né? Como a Simone disse, eu estou começando na cultura nesse ano, vindo de um departamento de assistência social. Então, são 2 elos muito diferentes. A minha formação é jurídica, muito mais diferente ainda, né? Mas que nós estamos lá tentando preservar a cultura, tentando fazer com que o esporte e o lazer comece a alavancar na cidade. E a Clarice disse algo muito interessante. Quando a gente vê Minas Gerais, a gente lembra só do patrimônio barroco, né? Nós lembramos das cidades históricas de Minas, mas cada município tem a sua história. E cada município tem a sua cultura. Né? Nós estamos numa região onde o congado é muito forte.
Eu me lembro, desde criança, minha família sempre participa do congado, sempre tem um príncipe, uma princesa, ou um rei, uma rainha. Eu já vesti de rainha várias vezes, e sempre foi muito forte. Então, o congado, para nós, acho que é o maior patrimônio que a gente tem na cidade. Mas nós estamos lá tentando caminhar, engatear, para nós conseguirmos fazer com que essa cultura desses municípios pequenos também sejam reconhecidas, que também a nossa cultura, talvez um bolo de fubá, né? Tem a paçoca aqui, lá em Estrela nós temos a geleia de mocotó, a linguiça caseira picada na faca. E como a Simone disse, às vezes a gente vai lá na comunidade do Baú, e lá eles fazem algo que não é reconhecido, que não é valorizado, porque talvez não está num centro grande. E nós precisamos aprender que a mudança começa de baixo. Então nós precisamos ensinar, principalmente as nossas crianças, a valorizar a nossa cultura, né? Porque eles vão ser os cidadãos de amanhã. Nildo Lage diz o seguinte: a cultura de um povo é o seu maior patrimônio. Preservá-la é resgatar a história e perpetuar valores. E permitir que as novas gerações não vivam sob as trevas do anonimato. Então, as novas gerações só vai conhecer a história da nossa cidade através da nossa cultura. E é através de nós, que estamos à frente, que vamos preservá-la e vamos deixar para que as nossas novas gerações possam contar a história cultural daquela cidade. Muito obrigado, parabéns à cidade de Martinho Campos. A nossa jornada cultural vai ser sábado. Nós vamos fazer fé e tradição em tempos de pandemia. Vamos levar o congado de Estrela às ruas, mais uma vez. Então, estão todos convidados para participar conosco lá, tá? E foi um prazer estar aqui. Muito obrigada, Simone. Parabéns pelo seu trabalho. A gente acompanha mais de perto, né? E nós estamos aí para tocarmos experiências e fazer que a nossa cultura seja valorizada. Muito obrigada, Vera. Mais uma vez, pessoal, muito obrigada a todos. Agradecer aqui o João Paulo, né? Ele é vice-diretor aqui da escola, cedeu para a gente aqui o espaço, né? Também em nome da secretária de Educação, ao vereador Hamilton, todos presentes, muito obrigada a todos. E se eu pudesse encerrar com o slogan, eu não sei se a jornada tem slogan. Hã? Vamos passar a palavra ali para o Léo. Gente, eu só queria falar um pouquinho, vou falar sentado, tá melhor. Compartilhando da posição de... É engraçado, né, a gente ver o poder público se movimentando, né? Porque... É diferente do que era comum. É o incomum. Isso também porque a gente, agora... Eu participo de eventos como esse desde muito cedo, né? É um pouco sobre isso também. E agora, depois de... Eu acho que eu sou a prova que o ICMS, políticas culturais... moldam pessoas assim, né? Eu acho que a lei nasceu em 95, né? Eu nasci em 97, em 2002 eu acho que eu fui atendido pelo primeiro projeto, e até então sempre. 2015 entrei na universidade, fui estudar teatro, e aí em 2020, né, consegui contemplar o primeiro edital como artista, sabe assim? Então eu acho que é importante também dizer entendimento sobre o que significa valorizar, respeitar também, né? Principalmente quando se enfim, artistas numa cidade pequena, né? Pra gente é muito pouco. Eu hoje, Clarice, se eu tivesse que dizer para você assim, qual que é o cenário que eu vejo, aí do ponto de vista do produtor, né? O poder público, a Simone e os demais aqui podem responder, mas como agente público, assim, eu acho que a gente enfrenta muita dificuldade de entendimento de valorização mesmo, assim. Eu tive um ano de 2020 muito atuante aqui em Martinho Campos das questões culturais, e assim, perdi a quantidade de vezes que eu tinha que explicar para pessoas que estavam fazendo um trabalho de 20 anos que aquilo era importante, sabe? Um trabalho que era muito mais velho do que eu, né? Eu queria, então, deixar isso bem marcado, assim. Martinho Campos está vivendo um momento, eu não sou o único
jovem artista dessa cidade, não sou mesmo. No mesmo lugar que eu formei, são mais 4, só dessa cidade, sabe assim? Isso está acontecendo, real, né? E aqui, impacto feito pela lei, mas também pelos agentes públicos e privados que participaram dessa lei. E, enfim, só um destaque básico, para quem quiser conhecer um pouco também do trabalho que a gente está desenvolvendo, né? A gente fez em conjunto o projeto do podcast da Abadia, são 6 episódios, cada um tematiza um aspecto da nossa cultura, assim, eu tinha que falar sobre isso também, está tudo disponível aqui, tem pessoas que foram entrevistadas aqui, né? Mas eu acho que de alguma maneira também fala da gente. Então, para finalizar, eu acho que era necessário dizer também, tem aspectos pequenos para a gente valorizar a cultura, sabe? Assim, o orçamento é importante, pleitear essas coisas são importantes também, mas às vezes dedicar 20, 30 minutos para escutar uma coisa que a gente está fazendo também é importante. E aí eu não estou falando só de mim, eu estou falando da capoeira, eu estou falando de poder ir à benzedeira quando te dá vontade, respeitando as crenças diferentes, sobretudo, né? É entender que os 2,50 daquela palha, a solução também não é aumentar o preço, nem diminuir o preço, né? Tá para além daquilo, mas é importante que a gente saiba que Belo Horizonte está usando a nossa matéria-prima, mas que não só Belo Horizonte está usando a nossa matéria-prima, sabe? Essa coisa do como a gente pode se autovalorizar também, que eu acho que é o desafio que a gente está tendo agora. E muito obrigado por esse momento, assim, pós-pandemia, né? Mentira, quem dera, não é pós-pandemia ainda, mas um dia vai ser. E eu acho que a gente tem que continuar nessa luta para todo mundo. Muito obrigado. Muito obrigada, Léo. Bom, gostaria de ressaltar aqui a presença do Léo. Só um minutinho. Ele é muito engajado, né, na cultura, na arte, começou na rádio e desde cedo manifestou essa veia artística. E no início do ano nós tivemos o lançamento do nosso Instituto Histórico e Geográfico de Martinho Campos. O convite foi aberto a toda a comunidade e eu não poderia deixar de falar que quando eu vi o Léo, um dos poucos jovens, acho que o Kevin estava também, né? Não, estava, não. Dos poucos jovens, né, que podia estar em casa assistindo novela, vendo uma série Netflix e estava aqui. E vê-lo mais uma vez, tenho certeza que não teve um convite formal, veio gratuitamente, por gostar, por querer. Então, ao João, jovem, ao Kevin, ao Léo, né, parabéns para vocês, né, e continuem assim. Eu não poderia deixar de levantar uma coisa que eu acho bem interessante dessa gestão, que, como você mesmo disse, a atualização da definição de patrimônio cultural. Eu estou representando a Secretaria de Desenvolvimento Social e nessa gestão está com um trabalho bem próximo com a cultura, exatamente por o reconhecimento da importância de valorização como pessoa, como saúde mental, como identidade como pessoa e fortalecimento, né? Num momento tão depressivo que pessoas estão se entregando a isso, a prevenção passa pela qualidade de vida, lazer, autoidentificação. Então, como o artista que ela comentou aqui, muitas vezes a gente escuta muito do artesão de cidade de interior, mas aqui ninguém compra, aqui ninguém valoriza. E como artista, ele precisa sair da cidade para ser valorizado, para retornar. E nem sempre dá para se fazer isso. Então, esse trabalho conjunto com o social, a gente começou isso, né, há um tempo, um ano atrás, a gente começou uma parceria mais próxima. Tanto educação social e cultura, eu acho que, e lógico que saúde, é um conjunto de valorização como ser humano, né? Porque quando você valoriza a sua história, o que você passou quando criança, a gente estava comentando a questão de religiosidade, quem não foi anjinho na escola e cantou, é uma identidade que você reconhece numa arte e que você quer comprar, que você não tem consciência porque te tocou. Então, essa valorização do ser humano também passa por esse patrimônio cultural. Então, é como você falou, não é à toa que estão todas as secretarias aqui. Todos têm um pezinho nessa importante construção do ser humano e o patrimônio histórico passa por toda essa valorização e fortalecimento do ser humano como pessoa, como indivíduo, saúde emocional, espiritual,
tem todo um conjunto, né? Então, eu queria agradecer essa visão dessa gestão de trazer todos os setores para entender sobre patrimônio cultural. É uma visão que me comove. É uma coisa, essa visão facilita e fortalece essa importância para todos os setores. Muito obrigada. Sem dúvida nenhuma, nós temos a felicidade de ter um gestor espetacular como pessoa, como ser humano, que teve a felicidade de escolher secretários do mesmo estirpe, né? E a coisa tem andado muito bem. E essa descentralização é muito importante. Não é a Secretaria de Cultura. Esse evento é a Prefeitura, né? Como o Forró da Praça, como outros, né? Tem a Secretaria que está à frente, mas são todas as secretarias trabalhando em prol da comunidade. Isso é que é o importante, né? Sem dúvida nenhuma. E acho que para encerrar, né? Não, vamos encerrar, peraí. Pode ficar à vontade. Gente, desculpa, mas ouvindo a sua fala e a sua, eu queria dar um depoimento também. Por favor. Tem pelo menos uns 10 anos, Magna, uns 12 anos, sei lá, que eu venho esporadicamente, passa essa parte, né? Em Martinho Campos, por motivos diferentes, por trabalhos, né? Acho que a primeira vez que eu vim foi para fazer aquele curso que a gente fez, o diagnóstico rápido participativo, que foi lá ali na praça da biblioteca. E assim, nessas vindas sucessivas, né, eu tenho visto um amadurecimento muito grande da área cultural, sabe? Então é muito, muito gratificante ver não só a juventude, como todas essas secretarias aqui junto. Então, queria parabenizar vocês por esse amadurecimento, né, que é endógeno, que é do trabalho de vocês, é interno, né, não depende de fora, não é isso. Né? Então, assim, tanto do ponto de vista do poder público, mas também da sociedade civil, dos artistas, dos grupos, é muito bom, né, Magna, a gente ir vendo como que vocês amadureceram nos últimos 10 anos, sei lá. Né? Então, assim, fico muito feliz de acompanhar, nem que seja pontualmente, essa história. Né? Parabéns. Como é que eu não consegui encontrar a palavra agora, mas meu querido Ismael, pessoa que eu admiro muito, ele é um crânio, pessoa espetacular, e ele falou uma frase simples. A gente que é da Badia, às vezes uma frase simples é a que mais toca em meio de palavras lindas, né? E eu hoje caracterizava, ou eu colocaria um slogan nesse nosso encontro, nessa 8ª jornada cultural patrimonial de Minas Gerais de Martinho Campos, como dá um orgulho danado de ser Martinho Campense. Frase do Ismael. Muito obrigada a todos. Gente, eu convido a todos, né? Amanhã nós teremos nosso encontro, então, a partir de 8 horas. Não, 8 horas, né? De 8 às 11, né? Mais ou menos, né, Clarice? Então, vocês estão convidados, né? Vão ser outras abordagens. Então, quem tiver disponibilidade, já está convidado, né? Para vir tomar o café da manhã e já ficar para... Tá bom? Não vou deixar de agradecer, eu queria agradecer muito ao Hamilton, né, que ficou aqui com a gente, representando o Legislativo. Sem o Legislativo, gente, a gente não faz nada, né? Então, é importantíssima a presença de vocês aqui hoje, amanhã também, né? Muito obrigada. E eu queria agradecer, queria fazer um agradecimento especial a uma pessoa que é nossa companheira há muito tempo, que vem acompanhando a cultura. Ela é artesã. Ela é artesã, ela é um pouco artista, ela é um pouco de tudo dentro da cultura. Nossa equipe ela foi sempre muito pequena. Antes era eu, a Daniele e a Maria Olinda. Né? Hoje, graças a Deus, nós temos a Zilda e temos também a Dilma. Mas eu queria agradecer você, viu, Maria Olinda, que é nossa artesã, é nosso tudo.
bibliotecária, é tudo, conta história. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. E a Daniela, né, que é o meu braço direito, esquerdo, minha perna direita, minha perna esquerda. Obrigada. Sem essas meninas, nada disso aqui teria acontecido. Obrigada, gente. Então agora vamos ouvir a Isabela, mas o Cleiton, e tomar o nosso café para nós ir embora, né? Obrigada.